Alô, povo de Deus, graça e paz para todos. Eu sou o Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E nós estamos juntos para mais um momento da Palavra de Deus. Te alertar, te abrir o seu conhecimento, passar aquilo que eu aprendi no decorrer de mais de 40 anos dentro desse movimento. Hoje eu tenho um conhecimento que eu posso passar para aquelas pessoas que pensam que sabem. E o título da mensagem é essa. Você pensa que sabe, mas na verdade você não sabe. Se perguntar muitas coisas, te pergunta, você só sabe que você é membro de determinadas denominação. Mas você não tem conhecimento nenhum, porque no lugar que você frequenta, simplesmente abrem. O costume deles é sempre o mesmo. Chega, Pai do Senhor, a igreja fica de pé. Vamos abrir no capítulo tanto. Lê o versículo de tal. Amém. Fecha a Bíblia. Vamos fazer uma oração. Vamos sentar. Ali, nego, fala aquele monte de besteira. E depois, agora vamos terminar. Isso é ano após anos. 40, 50, 80, 100 anos. Aqueles velhinhos ali dentro. Você faz uma pergunta para eles, eles só sabem dizer que ele é membro da Assembleia de Deus, que ele é membro da Deus é Amor, que ele é membro da Batista, que ele é membro de tal, mas membro do quê? Então é isso que eu quero nesta manhã. Porque você pensa que sabe, é o título dessa mensagem. Como diz aquela música cantada pelo rei Roberto Carlos. Eu pensei que sabia de tudo, que entendia de tudo, mas não sei de você. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Eu tenho uma longa experiência. Não pensa que eu comecei ontem. Eu comecei em 77, dentro deste movimento. E cheguei à escala mais alta que você possa imaginar. Então eu sei do que eu estou falando. Talvez você pode discordar de mim. Não, mas não é bem assim. Não, porque eu não aprendi assim. Porque eu não vejo assim. Porque eu não creio assim. Porque não é assim que o meu pastor ensinou. Você é como aquela música, Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, você é assim. Você chega, senta no seu banco, ouve ali aquelas falácias, ouve ali aquele show, que isso não passa de show. Termina o show, você pega o seu caminho e vai embora. E se faz uma pergunta para você, você não tem como responder, porque o seu pastor não sabe, o seu professor da escola dominical não sabe, o seu líder, que é o tal de pastor, presidente, que não existe presidente nem existe fundador. Fundador foi Cristo. Cristo foi o único fundador da igreja.
Você pergunta para o seu teólogo lá, ele também não sabe. Por quê? Porque aprendeu errado. Essa mentira já vem há 2000 anos atrás. Na época dos profetas, nessa época dos profetas, no tempo de Jeremias e Isaías, já existia esses homens sacerdotes e profetas que ganhavam dinheiro, viviam a vida mentindo e enganando o povo. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Você frequenta um local que você chama de igreja, que na verdade igrejas são vidas. Este local, rodeado de parede, com cobertura, que se chama de igreja, iniciou no quarto século por Constantino, o imperador romano, porque a palavra igreja são vidas que reuniam junto com o apóstolo São Paulo para adorar a Deus. Terminava, cada igreja ia embora para sua casa. Então, igrejas são vida e Deus habita na vida. Deus não habita em templo de pedra, de concreto, de bloco e assim por diante, porque nós encontramos tudo isso que eu estou dizendo. Eu não preciso nem ficar abrindo Bíblia e ficar mostrando para você. Eu cito aonde está, 17 e 24 de Atos. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Como este lugar pode ser casa de Deus? Deus não tem casa? A verdadeira casa de Deus onde é? São o nosso templo. É este corpo. Porque Deus, ele não é pai do seu físico, do seu corpo físico. Deus não é seu pai. Seu pai são os seus pais biológicos. Deus é pai do Espírito. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Não adianta você dizer, Deus é meu pai. Não. Deus é pai do Espírito. E o Espírito não tem nada a ver com a sua carne. A carne que está em você foi gerada pelos seus pais biológicos. E essa carne vai para a terra e vira terra. Jesus disse em João 6,63 que a carne para nada, ela não tem significado nenhum para Deus. Isso é uma imundícia. A carne é uma imundícia. Talvez 5, 6 horas, 8 horas, depois que o espírito sai do homem, essa carne passa a cheirar mal. Então essa carne não tem validade nenhuma. Mas o que eu quero dizer para você que pensa que sabe, mas na verdade você não sabe. Eu faço uma pergunta e você pode dizer, mas eu estou há tanto tempo dentro da igreja, aliás, igreja não, dentro desse movimento, e nunca ouvi dizer isto. Agora, como este pregador, pastor, bispo, apóstolo, evangelista, reverendo, não. Eu sou apenas um que ministra a palavra. Eu sou apenas um conhecedor. Eu conheço as Escrituras e sei do que estou falando. Há 3 anos, até 3 anos atrás, eu fazia o que você faz. Eu tinha aquela preocupação. Chegava em casa cansado, tomava o meu banho. Eu com a minha esposa, debaixo de chuva. Muitas vezes pegava o guarda-chuva com a criança no colo. Tinha que ir, porque esse é o ensinamento desses homens que vocês chamam de homem de Deus. Que na verdade não existe homem de Deus, nem existe mulher de Deus. Deus não tem homem, nem Deus tem mulher. Deus é pai do Espírito. Nós sabemos que esse título nunca foi dado por Deus.
Deus nunca disse, né? Homem de Deus, o que você faz aí, homem de Deus? Quando ele veio a Elias, ele diz, Elias, o que faz aí? Abraão, o que faz aí? Esse título, homem de Deus, ou mulher de Deus, é dado por vocês. Vocês quem criaram. Dentro da Bíblia, para que você saiba, só existe 9 títulos. Bem explicado. Não foi dado por Deus. 9 títulos, homem de Deus. E ungido de Deus. Cuidado, irmão. Diz aí os dirigentes desses movimentos. Eu sou homem de Deus. Já é uma mentira. Eu sou ungido de Deus. É a segunda mentira. Porque só existiu um ungido de Deus. Chama Jesus. Atos 10 e 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem a todos, porque Deus era com ele. E com esses homens? O que esses homens fazem? Esses homens fazem o que peixe faz. Só sabem enganar. Somos enganadores. E eles dizem que a porta que Deus abre, o homem não fecha. É comum você ouvir esses homens falar. E eu estou cansado de ver abrir aí movimento chamado igreja e fechar. Acabar em nada. É como o casamento. Não, Deus me deu uma esposa. Esse casamento é por Deus. Dali a pouco acaba. Ué, quem foi que deu? Mas os crentes têm por costume de jogar isso em cima de quem? Em cima do diabo. E quem é o diabo? Se eu te perguntar quem é o diabo, você não sabe quem é o diabo. Você acha que o diabo é aquele que pintaram no século XI, a Igreja Católica Romana fez a figura desse ser que acha chifre, cauda, escama de peixe, asa de morcego e pé de boi e anda com um garfo de 3 pontas na mão, de cor vermelha. Esse é o diabo que eles criaram. É como eu te perguntar, sereia. A sereia diz que é uma jovem, uma moça, que a metade é peixe e a metade é uma moça normal. Mas eu pergunto, aonde está escrito isso? Aonde você viu dentro da Bíblia que o diabo tem pé, tem chifre, tem rabo, tem isso, aquilo outro? O que é o diabo? Se eu te perguntar quem é o diabo, você não sabe. Você diz, não, mas eu estou na Bíblia eu estou na igreja há tanto tempo. Eu sou um leitor assíduo da Bíblia. Eu frequento a Bíblia direto. Eu sou frequentador da escola dominical. Eu não fui apenas frequentador da escola dominical. Eu fazia os livros da escola dominical. Há 40 anos atrás, não tinha essa facilidade que hoje eles pegam esse monte de mentira e colocam ali dentro. Isso é um comércio. A Sociedade Bíblica do Brasil, lá do Rio de Janeiro, imprensa esses livrinhos e vende aí a 20, 25, 30 reais cada um. É um comércio. Mas eu fazia e tenho até hoje comigo. Eu pegava um caderno e ia escrevendo, tirando de dentro da própria Bíblia. E chegava no domingo, eu dava lição para o povo, dentro daquilo que eu mesmo produzia. Então, isso sim. Agora eu te pergunto para você, o que você aprendeu na escola dominical? O que você aprendeu na teologia? Enganação, comércio, mentira. Então, se eu faço uma pergunta para você, você não consegue responder. O que é o pecado? Ah, o pecado é desobediência. O que é o mundano?
Um mundano é aquele que vive no mundo. Então você é um mundano. Porque onde você vive? Você não vive em Marte. Você não vive na Lua. Você não vive no céu. Você é um mundano. Tanto como o seu vizinho. Que diferença tem você com aqueles que não frequentam o local que você vai? Você é a mesma coisa. Tudo que você come é deste mundo. Tudo que você veste, bebe, passeia, tudo é do mundo. Como você pode dizer mundano? Ímpio. Quem é ímpio? Se eu te perguntar quem é um ímpio, você não sabe. Quem é uma pessoa idolatra? Que vive na idolatria? São aquelas pessoas que têm imagem. Não, você é o idolatra. Você é o verdadeiro idolatra. Você idolatra o local que você frequenta. Você idolatra as músicas que canta lá. Você idolatra os cantadores. Você idolatra o seu pastor. Você idolatra tudo ali dentro. Você acha que quanto mais tempo você passar dentro desse lugar, você acha que mais você está se agradando a Deus. Você está enganado, porque a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, porque João, na verdade, não é evangélico. Mais uma coisa eu quero te ensinar. Mateus, Marcos, Lucas e João é Velho Testamento. O testador estava vivo. Como é que é Novo Testamento? Novo Testamento, ele só tem validade depois que o testador morre. E isso está em Hebreus capítulo 9, versículo 16. Então não adianta você querer questionar comigo, porque o que eu estou falando, eu falo com base bíblica. Então você, que por falta de conhecimento, muitas vezes você fala assim, não, mas quanto mais a gente está no templo, mais Deus se agrada. Isso foi uma coisa que aconteceu na Velha Aliança, porque o povo judeu era um povo idólatra, vivia debaixo de idolatria, idolatrava as leis de Moisés. Tudo para eles era pecado. Você não podia fazer nada como até nos dias de hoje. Existe aí um movimento aí chamado Sétimo Dia aí, que é um movimento idolatra, cheio de idolatria. Você não pode beber um café, que é pecado. Você não pode tomar uma Coca-Cola, que é pecado. Não pode comer uma carne, não pode fazer nada que é pecado. O que é isso? É idolatria. A pior idolatria é você também saiu de dentro da Igreja Católica, achando que a Igreja Católica é a igreja que adorava a imagem, queimava a vela. Você saiu de uma igreja que você também considerava uma péssima igreja e entrou numa pior. Você saiu de uma ruim e foi para uma pior. Você saiu de um buraco e foi para um abismo. Porque aonde você está é a pior religião que possa existir na face da terra. Se chama religião evangélica. É a pior. Porque evangélico significa boas novas. Boas notícias. Coisas boas que entram no seu ouvido e descem ao seu coração. Você sai dali com o coração alegre, com a mente aliviada. Você chega muitas vezes do trabalho cansado, abatido. Você vai e ouve aquelas palavras. O Evangelho é transformação de vida. O apóstolo Paulo disse ali em Romanos 1:16 que o Evangelho é o poder de Deus. Não me envergonhe deste Evangelho, porque naquele tempo havia discriminação de judeus com o povo gentil. Todos aqueles que não fossem circuncidados era discriminado pelos judeus. E o apóstolo São Paulo entrou no mundo gentil e começou a pregar para este povo gentil que era discriminado, porque a discriminação, o preconceito, não é agora que nós vemos aí, pessoal, fulano me chamou disso, fulano falou que eu sou... Não, a discriminação, o povo que mais discriminava era o povo israelita.
Os judeus eram o povo que mais discriminava as demais nações. E hoje acabou. Hoje nós somos um povo só na pessoa de Cristo. Nós não temos mais essa diferença de judeus e gentil. Acabou esse negócio de gentil. Irmão, nós somos gentil, nós somos um povo só. Seja grego, seja judeu, seja preto, branco, rico, pobre, feio, bonito, não importa. Gálatas 3:28, nós somos um povo só na pessoa de Cristo. Então você que está me ouvindo nesta manhã, você pode discordar de mim, achar que não é bem assim. Eu sou pentecostal. O que é pentecostal? Você nem sabe. Você está lá dentro pulando, dançando, rolando, sapateando, andando de 4 pés, urrando lá dentro e achando que aquilo ali é manifestação do Espírito. Aquilo é carnalidade. Aquilo é tolice, burrice. Que eu vim desse movimento. Eu iniciei dentro desse movimento, onde se bizia água, bizia vidro de óleo, bizia peça de roupa, bizia fotografia, bizia tudo quanto é imundícia que levava lá. O pastor lá, o presidente lá, benzia. E nós trazia aquilo para casa. Né? Comprava uma Bíblia, você levava lá para ele benzer, benzia a chave da casa, a chave do carro, e era essas tolice. Já iniciei, quando eu iniciei, há mais de 40 anos atrás, já existia essa tolice. E essa tolice está até o dia de hoje. Então eu posso falar isso com todo o conhecimento que eu tenho. Fuja deste lugar. Examina melhor. Ouça o Evangelho da Graça. Eu vi o primeiro, Verdade Oculta, com Rubens. E eu comecei a ouvir ele, discordando alguma coisa dele. Mas continuei ouvindo, porque eu já estava cansado desse negócio, né, de pastor. As mensagens são a mesma. Eu não vejo diferença de uma para outra. Os filmes são o mesmo. Um certo dia um amigo, eu falei para ele assim, eu vou na sua igreja, mas já vou sabendo o que vai passar lá. Ele falou, mas como assim? Eu falei assim, eles vão iniciar desta forma e vai terminar assim. Eles vão mandar o povo ficar de pé, vai fazer uma oração, vai começar a fazer aquele show deles que chama de louvor, fazer aquela barulheira deles lá, termina, eles vão apresentar as pessoas, depois vai tirar a oferta, agora chegou a hora de abençoar a casa de Deus. Não, eu vim aqui não foi para abençoar a casa de Deus. Eu vim aqui foi para buscar, mas como eles não têm nada, então o que eles têm é tirar. Então agora chegou a hora de você abençoar a casa de Deus. Aí acaba, levanta o dinheiro ao alto e faz aquele sermão. Termina, e eu falei para ele ainda, olha, até a mensagem que vai pregar lá eu já sei. Ou é a viúva de Naim, a mulher do fruto de sangue, Zaqueu, cego Bartimeu, filho pródigo, Zaqueu em cima da árvore. Eu falei assim, então são essas mensagens que vão pregar lá. Aí chegou lá, qual foi a mensagem? A mulher do fruto de sangue. Eu falei, quando terminar, vai mandar o povo ficar de pé, fazer algum apelo, pedir se tem alguém que quer uma oração, encerra o culto. Saí lá de dentro e ele falou, rapaz, mas o que você falou foi em cima, é tudo farinha do mesmo saco. O filme é o mesmo filme que passa na A, passa na B, passa na C, eles não têm nada para apresentar a não ser esse show. O show deles são sempre o mesmo, mas entra no Evangelho da Graça. Conheça o Geraldo Moraes, um dos maiores pregadores do Evangelho da Graça que eu conheço. Eu tiro o chapéu para um homem deste. Ele e outros mais, mas eu comecei com ele. Eu discordei muito no início, pelo conhecimento que eu tinha.
Tinha não, que eu tenho. Eu discordei. E eu muitas vezes queria bater de frente com ele. Mas como eu conheço a Bíblia, ele fala mostrando numa lousa toda a verdade. Não tem que você discordar. Você não tem que perguntar nada para o seu pastor, porque ele não sabe nada. Ele nem sabe por que ele está ali. Você não tem que perguntar para o seu professor da escola dominical, que nem ele não sabe nada. Se ele soubesse, ele precisava estar lendo o livro. Ele falava diretamente do que está dentro, porque Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Não adianta perguntar para o seu professor de teologia, que também ele não sabe nada. Ele tem que ficar atrás de livros, aprendendo em livros e falando aquilo que não existe. Eu vim dessa escola. Não adianta vocês querer se levantar, falar alguma coisa contra eu, porque eu vim dessa escola, como se diz, eu vim de lá pequenininho. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu fiz 3 teologias, sei muito bem. Peguei isso tudo e pinchei fora. Tudo isso é mentira. Hoje eu vivo o verdadeiro evangelho da graça. Então você que está me ouvindo nessa manhã, você pode discordar de mim, do que eu estou falando. Mas continua me assistindo. Todo sábado eu estou colocando vídeo novo. Se você não querer me ouvir, vai ouvir o nosso irmão Geraldo Moraes. O verdadeiro evangelho está na boca daquele homem. Você vê outros pregadores, como você vê também o André Pimentel, você vê o Adolfo Lira, você vê ali o Elcio de Jesus, você vê o Levi, alguns pregadores da graça. Começa a ouvir que você vai enojar, você vai tomar nojo desse movimento chamado igreja. Seja ela da Assembleia de Deus, Deus é amor, Evangelho quadrangular. Eu casei dentro do Evangelho quadrangular. Eu vi dezenas e dezenas de anos dentro do Evangelho quadrangular. Hoje eu tenho nojo, porque eu sei que isso é tudo mentira. Isso não existe. Você vai enojar da sua Assembleia, da sua Igreja Deus é Amor, Brasil para Cristo, Evangelho quadrangular, Igreja Renovada, Igreja Batista. Você vê que tudo isso é tudo show, tudo mentira. Mas o Evangelho da Graça foi pregado pelo apóstolo Paulo ali em Gálatas, no capítulo 2, versículo 7, você vê que existem 2 evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Este evangelho da incircuncisão foi o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo para o mundo gentil. Então você deve ficar com esta mensagem. Fica com esta palavra. Você confia, não em mim, mas vai no que eu estou te dizendo. Não, mas eu sou um presbítero, eu sou um diácono, eu sou um pastor, eu sou um teólogo. Não importa o que você seja. Você pensa que sabe como eu cantei aquela música. E o título da mensagem é essa. A mensagem é essa. Você pensa que sabe, mas você não sabe nada. Você tem que passar uma borracha em cima e esquecer de tudo isso e começar tudo de novo. Começa que Cristo vai te esclarecer a sua mente, porque o verdadeiro evangelho, a verdade está aqui dentro, ó. Está aqui, ó. É aqui dentro. Não está nos cursos, nas leituras da Bíblia. Eu li a Bíblia 10, 20, 30, 50 vezes, você pode ter lido 1000 vezes. Se Deus não te abrir isso aqui, ó. Jesus disse que Deus revela a quem Ele quer revelar. Agora, muitas vezes, se você não acreditar, porque como diz em 2 Tessalonicenses 3 e 2, que a fé não é de todos. E nem todos serão salvos. Nem todos eles darão a vida eterna. Então, talvez você, se você é um desses que não vai herdar a vida eterna, você não vai crer. Você vai continuar na sua ignorância. Mas se você olhar para o Evangelho da Graça e aquilo entrar dentro do seu coração, você é um escolhido de Deus. Eu vou ficando por aqui. Fique com esta mensagem. E se isso te agradou, né, se isso fez bem ao seu coração, né, curte esta mensagem. Divulgue essa mensagem.
Todo sábado estou trazendo nova mensagem para a edificação da nossa vida. Eu te desejo um bom fim de semana, graça e paz para todos.